Boa tarde, senhoras e senhores. A Universidade Integrada da Terceira Idade dar continuidade neste momento a mais uma ação do projeto de revitalização da UNIT, para ministrar a palestra intitulada Direito à Informação e Necessidade dos Idosos, um estudo em centros de convivência. Temos a honra de receber a professora e doutora Silvana Maria de Jesus Wetter, graduada em biblioteconomia, mestre em educação, doutora em ciências da informação e professora adjunta do Departamento de Biblioteconomia da UFMA. Pedimos que, durante a apresentação, todos os demais participantes mantenham o seu microfone desligado para que não haja interferência. Com a palavra, a professora e doutora Silvana Wetter. Boa tarde, Elaine. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos os alunos e alunas da UNIT. É um prazer imenso estar aqui com vocês. É uma honra. Eu fui convidada pela Conceição. A Conceição é minha colega lá do Rio de Janeiro. Eu fiz o doutorado lá e aí eu a conheci porque ela conhecia a minha orientadora, né? Quando eu fiz o mestrado aqui, a professora Diomar, ela conhecia. E aí ela entrou em contato comigo por conta do trabalho que eu tinha desenvolvido com idosos. E a temática dela também estava relacionada. Então, foi assim que nós nos conhecemos. Desculpa aí meu cabelo. Não, vou bagunçar daqui. Pois é, dia de aula, né? Muita aula. E aí ela me fez esse convite, eu aceitei de muito bom grado. Gostaria de ter começado mais cedo, mas como a gente tem as aulas, importante, né, que estamos aqui. E aí a Lúcia, ela entrou em contato comigo, né, e conversamos, e aí estamos aqui. Sempre que for possível e quiserem o meu auxílio, a participação, estou, né, disponível, a gente combina e vamos conversar. Muito obrigada pela atenção, né, e por esta oportunidade de divulgar esta temática. Eu vou pedir licença para projetar a minha tela para vocês. Aí, no decorrer da projeção, deixa eu ver se eu consigo projetar. Tá, vou conseguir projetar a tela. Ok. Está compartilhando, né? Provavelmente. Pronto, está compartilhando aí com vocês vão me ver. E esses aqui são os slides, eu vou disponibilizar, né, para a UNIT, e aí eles vão disponibilizar para vocês. E qualquer material, enfim, qualquer conversa, vocês podem me procurar. Vocês podem fazer perguntas, contribuições. Eu preferia até que fizesse no final, porque vocês podem anotar e fazer as devidas perguntas no final, vai ser interessante, tá? Eu não vou conseguir visualizar o chat, porque eu só vou conseguir visualizar a tela. Se não estiver projetando, vocês me avisem, por favor, porque às vezes a gente passa e não passa o PowerPoint. Então, esse é o primeiro, né, slide. O tema, né, que eu vou trabalhar com vocês é direito à informação e necessidades dos idosos, né, das idosas, um estudo em centros de convivência. Este tema, ele vem da minha tese de doutorado, que eu trabalhei com informação como direito do idoso, aí eu trabalhei na perspectiva das necessidades de informação, e as entrevistas eu fiz nos centros de convivência de São Luís e do Rio de Janeiro, para verificar quais eram as necessidades de informação das pessoas idosas, como que os centros de convivência atuam para atender essas necessidades informacionais e como que os idosos se informam, como é que eles buscam, né, a informação em diversos aspectos. Se vocês quiserem ter acesso à tese, também posso disponibilizar, porque já está disponível para consulta pública. Então, nós discutimos questões como direitos, né, direito à informação, acesso à informação, necessidades e etc. Como se apresenta o direito à informação dos idosos no Brasil? Essa é uma questão que nos faz imaginar, né, o idoso é um cidadão, como qualquer outro cidadão, que tem direitos e necessidades para serem atendidas. E uma delas é de se informar. Por exemplo,
como se informar para quais são as documentações necessárias para obter uma aposentadoria, para obter um benefício, ou como que ele pode fazer um investimento bancário, porque como que pode buscar um tratamento de saúde, né? Essas informações que eu citei são consideradas informações utilitárias, mas que estão presentes no dia a dia de todo mundo, não só dos idosos, né? Então, por que o direito à informação do idoso é tão negligenciado, assim como o das populações vulneráveis, né? Quais são as necessidades das pessoas idosas? Claro, a resposta com base naqueles que eu entrevistei, né? Foram entrevistados 100 idosos, então foram 50 idosos em São Luís e 50 idosos no Rio de Janeiro. Como os centros de convivência atuam para atendimento dessas necessidades e fazer cumprir o direito das pessoas idosas? Qual é o objetivo, né, desta pesquisa? Compreender o direito à informação dos idosos a partir da análise da legislação, das ações do centro de convivência e da identificação das necessidades dessas pessoas. Então, claro que foi necessário e foi muito rico, né, ter entrevistado as pessoas, participado das atividades do centro de convivência, fazendo uma observação direta, mas não foi uma pesquisação, eu não interferi, né, nas atividades, eu apenas estava lá como observadora. Foi bem interessante porque a gente teve a oportunidade de conviver, né, para realmente ter mais um pouco de proximidade com essas pessoas para poder conversar sobre as suas necessidades informacionais. Então, eu trouxe aqui um quadro, né, da legislação que vem trazer a questão dos direitos dos idosos. Ainda bem, né, que tem legislação, só que teve um avanço, né? Por exemplo, desde 1923 até 1977, esses direitos que eram garantidos aos idosos eram mais direitos ligados à assistência social, né, para garantir uma aposentadoria. Inicialmente, apenas para quem era funcionário, tinha um emprego formal no mercado de trabalho. Então, começou com as empresas das estradas de ferro do país, né? Aí depois foi ampliando para outros tipos de setores. Mas, inicialmente, o direito a ter uma aposentadoria ou uma previdência na velhice só foi garantido, né, à população em geral, né, bem depois da primeira concessão, que foi em 1923. Então, de 1923 a 77, os direitos são considerados como direitos para assistência social. Não se falava em direito à informação, né? Aí, com a Constituição de 88, garantiu ao idoso o direito à vida, né, e à cidadania, aqui. E esse direito à cidadania está incluído o direito de informar, se informar e ser informado, de buscar informação, o direito de ir e vir, né? Inclusive o direito de gratuidade nos transportes, que foi reconhecido pelas leis orgânicas, né, dos municípios, né? Enfim, mas primeiramente esses direitos foram assegurados na Constituição Federal de 88. Aí, em 93, nós temos a Lei 8.742, de 7 de dezembro de 93, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, né, que regulamentou o benefício da prestação continuada. Isso foi uma conquista para muitos idosos em situação de vulnerabilidade social, a partir dos 65 anos, ter uma renda para se sustentar, para se manter, né? Nessas leis também, uma das mais comentadas e divulgadas atualmente é a Política Nacional do Idoso, que vocês conhecem provavelmente, né, a Lei 8.842, que é de 1994, e que foi regulamentada pelo Decreto 1948. Esse decreto, ele regulamentou, inclusive, justamente esse direito da cidadania, que é o direito do idoso de participar de centros de convivência, ou seja, a obrigação do Estado de criar centros de convivência, e aí tem várias modalidades de centro de convivência, tá? Tem para criança, né, para pessoas em situação de vulnerabilidade social, deficientes, pessoas com deficiência, e para o idoso.
Só que no caso do idoso tem vários tipos, casa-lar, casa-dia, né, centros-dia, e tem o centro de convivência, que foram esses que eu visitei, que são espaços para trabalhar a coordenação motora, trabalhar a cognição, né, desses idosos, para criar produtos, serviços, para que os idosos também possam produzir esses materiais e também comercializar para as viagens, para os passeios, para se socializar. Então, tem um objetivo mais como uma questão social mesmo, tirar o idoso de casa e do estado de solidão, né, etc., para que se socialize e se reintegre, né, na sociedade. Então, esse decreto foi muito importante, né, para institucionalização, oficialização dos centros de convivência. E em 2003 nós tivemos o Estatuto do Idoso, né, que realmente vem trazer, vem assegurar, né, dentro da lei, os direitos da pessoa idosa. Entre eles, o direito à informação. Então, tanto a Política Nacional do Idoso como o Estatuto do Idoso, eles trazem informações para regulamentar, né, o direito à informação, que foi assegurado a todo cidadão e cidadã pela Constituição de 88. Por isso eu trouxe o quadro, porque é interessante, né, mostrar qual legislação, instrumento legal, trouxe, né, alguma contribuição para a vida, para a melhoria da qualidade de vida dos idosos. Aí nós vamos falar, por exemplo, sobre a necessidade de apropriação da informação. O que é informação? Né? Aí tem vários autores que trabalham, né? Versig Nevelin, que eu utilizei na minha tese, Shera, a gente fala Shira ou Shera, que vem trazer essa discussão sobre informação é algo que tu usas, né? Um conjunto de dados que tu usas para atender às tuas necessidades. Quando ela passa a ser informação, quando ela é contextualizada, esses dados, que são um conjunto de palavras, pode ser oral, escrita, imagética, etc., esse conjunto de palavras, de dados, ele vai ter um significado a partir de um contexto e tu vai ressignificar e mudar o teu estado de conhecimento para um outro estado de conhecimento e aí vai causar uma mudança nas tuas atitudes, na tua vida. Então, a partir do conhecimento que você obtém, a partir da informação da qual você teve acesso. Então, é mais ou menos essa definição, né, que não estou falando especificamente, mas um pouco no contexto geral, do que seria informação. Então, a informação, resumindo, né, tudo aquilo que vai te ajudar a solucionar os problemas do teu dia a dia, né? A partir de algo que você obteve, uma informação que você obteve para saber onde ir, né, como chegar e o que fazer para resolver. Então, o valor da informação está ligado à necessidade também de superar os estigmas da velhice. Que nós sabemos que a velhice, né, no Brasil, no mundo, mas no Brasil é bem gritante, passa por processos, né, situações de estigma, e criar, né, um rótulo, né, para o idoso sem realmente conhecer, limitar a participação desse idoso ou idosa em determinados grupos, até mesmo na sociedade como um todo, porque é visto como alguém que já perdeu sua função social e deve ficar em casa, na maioria dos casos. Então, a velhice, os estigmas da velhice estão basicamente associados a uma visão negativa do ser velho. O que é ser velho? É você perdeu a sua função social, aí vem os problemas físicos que são comuns, né, da terceira idade, da velhice, tem várias nomenclaturas, né, mas o idoso são cidadãos e merecem, né, o respeito e a participação social como todo mundo. Tem direito à participação social como todos. Então, com base nesses autores, né, Versig, Nevelin e Shera, que estudam, né, a questão da informação, né, o fenômeno de informação, trazem a informação de que o valor da informação está relacionado ao quanto, né, ao quanto as pessoas, né, os indivíduos, podem ter acesso, reconhecer que elas são úteis
e usar para atender às suas necessidades e solucionar os seus problemas. Então, só assim seria informação. Senão, é um dado qualquer que não tem sentido na vida das pessoas. Então, o valor da informação para o idoso seria quando essa informação cria a oportunidade para mudar, né? O seu estado de conhecimento que vai para outro, que vai lhe dar o quê? Mais liberdade para decidir, né? Para fazer, para buscar e fazer cumprir os seus direitos e também para que ele se sinta com segurança para a participação social, para a participação ativa na sociedade. E aí, vocês sabem, né, que diante dessas políticas para a terceira idade, a ideia é de promover o envelhecimento ativo, que está ligado a atividades físicas, mas também a participação nas instituições, né, a participação na sociedade, como nós participamos. Por exemplo, se você participa no grupo da igreja, para ajudar a comunidade, isso é uma forma de participação social. Mas se você também participa ali como militante, ali lutando pelos direitos dos idosos, numa instituição, num grupo, no partido político, também, o idoso também pode estar lá, idoso, por que não? Né? E assim sucessivamente. Então, eu citei só alguns exemplos. Nos próprios centros de convivência, tem os grupos também, né? Eles criam subgrupos dentro do centro e aí eles fazem viagens e nessas viagens também eles fazem reivindicações ou fazem palestras em escolas para poder divulgar, né, que a velhice é uma etapa da vida, né? E se for permitido, todos vão passar por ela. Então, não se pode fechar os olhos e achar que a sociedade brasileira vai ficar eternamente jovem. Enfim, então, essa liberdade seria... Quando é que tu tens liberdade? Quando tu tens a informação e tem o poder. A informação é o poder no sentido de me dar a possibilidade de tomar as minhas decisões, né? E aí, essas decisões, eu posso, em busca dos meus direitos, ou fazer cumprir, ou fazer criar outros direitos a partir das reivindicações sociais. Então, o direito à informação, ele é um recurso simbólico, mas ele tem garantia jurídica, né, nas leis, como eu mostrei para vocês no primeiro quadro. E ele foi construído socialmente, e ele pode ser usado pela pessoa idosa como um elemento útil para o seu protagonismo social. O protagonismo social está relacionado a você ter o direito de dar opinião, o direito de buscar e dar informação, o direito de usufruir, o direito de ir e vir para onde você quiser, né? E também o idoso nem sempre precisa de tutela, né? Então, tem o direito de ter o seu próprio cartão, buscar o seu dinheiro no caixa eletrônico. Claro, você pode pedir ajuda para um familiar, se você quiser, etc., mas você tem o direito, né, de ter a posse dos seus bens, mesmo sendo um cidadão idoso ou idosa, isso não impede. Mas a gente vê muitas formas de violências, né? Inclusive violência financeira, medicamentosa, né, e etc., contra a pessoa idosa, no sentido de inibir a sua participação social, né? Então, o direito à informação, principalmente nos dias de hoje, na era do fake news e pós-verdade, que a gente lida com muita informação falsa, né, e manipulação da informação científica para produzir dados falsos, é importante que as pessoas idosas também estejam inseridas, sejam informadas e busquem a informação de como encontrar as informações verdadeiras, né, confiáveis, as fontes de informação confiável para atender às suas necessidades cotidianas. Então, pensando nisso, eu trouxe também a discussão sobre o direito à informação na legislação. Como eu disse para vocês, onde está assegurado o direito à informação para todo mundo, e para os idosos também. Na Constituição de 88, no artigo 5º, né, no inciso 33, diz o seguinte, que todo cidadão brasileiro tem o direito de receber informações de seu interesse junto aos órgãos públicos, sem restrição e sem interpelação do Estado, desde que essas informações não sejam categorizadas como sigilosas. E no artigo 220, assegura que todo cidadão brasileiro, né, brasileira, tem o direito de manifestar o seu pensamento. Manifestar o pensamento é o direito de informar-se, de informar e de ser informado. Utilizar redes sociais também,
como a gente está vendo, né, tem muito uso de rede social, principalmente por pessoas mais jovens, mas os idosos também têm o direito, né, de utilizar as redes sociais para informar, se informar, né, e ser informado. E aí tem a Lei 8.842, de 4 de janeiro de 94, que é a PNI, Política Nacional do Idoso, né, que diz, traz, né, a seguinte recomendação, né, cabe aos órgãos públicos implementarem sistemas de informação para divulgar a política, os serviços, planos, programas e projetos para idosos, criar mecanismo para divulgar informação de caráter educativo sobre o processo de envelhecimento. Tudo isso tem a ver com o direito à informação. Tá? Apoiar estudos e pesquisas sobre a velhice e sobre o envelhecimento. Por quê? Porque justamente para desestigmatizar, né, a visão sobre a velhice, de que a velhice é uma fase improdutiva da vida, não é. Então, é importante, né, que hajam essas ações, mobilizações, aí por isso foram criadas várias instituições, inclusive, por exemplo, Delegacia do Idoso, a Promotoria Pública, né, que também auxilia, os CRAs também auxiliam os idosos, né, principalmente em situação de vulnerabilidade social, os centros de convivência como o CAISI, que temos aqui no Filipino, tem o PAI, que é do Estado, o CAISI é do município, e tem também grupos particulares, por exemplo, grupos de Buma Meu Boi, que também tem grupos de idosos, né? A gente chama, o pessoal lá do Rio chama de velha guarda, né? O pessoal de escola de samba também tem a velha guarda. Eles são organizados e articulados, né? Então, isso mostra que o idoso, a pessoa idosa, ela tem necessidade, sim, de participação social, de exercer o seu protagonismo, mas, para isso, ela precisa ter garantido, né, o seu direito de acesso à informação. E aí nós falamos do direito à informação no âmbito nacional, né? O que traz a PNI e o Estatuto do Idoso? Como eu disse, né, a implementação de sistema de informação para divulgar as ações governamentais para os idosos. Infelizmente, essa parte aqui, né, de divulgação, eu vejo as mídias, né, de massa, como a televisão, por exemplo, que brasileiro assiste muita TV, pouco faz divulgação sobre o idoso. As propagandas, por exemplo, agora você já vê algumas propagandas, né, com idosos usando tablet, usando celular, etc. Mas antes você quase não via a figura do idoso numa propaganda, referente a qualquer tipo de produto. Assim como uma pessoa negra, também era muito difícil se ver. É como se idosos negros e indígenas não são também cidadãos e não são consumidores e produtores, né, de conhecimento, de serviços, de produtos. Então, a divulgação de informações de caráter educativo sobre o envelhecimento humano deve começar na escola, desde o ensino fundamental, né, educação infantil, ensino fundamental, médio, universidades, financiamento e apoio para pesquisas, que trata sobre velhice e envelhecimento. Meu estudo, né, eu submeti a FAPEMA e fui contemplada, né, com uma bolsa para ajudar na tese. Foi bem interessante, porque foi possível, né, visitar todos os centros que eu tinha proposto, mas veio a pandemia, ainda não foi possível retornar, né, por exemplo, para o Rio, para levar, né, o resultado do estudo. Assim que possível, eu irei fazer isso, porque é importante dar um retorno. Promoção de eventos sobre a velhice e o envelhecimento humano, para trazer as informações para a sociedade. Inserir conteúdo sobre o processo de envelhecimento no currículo, né, nos currículos escolares. Porque faz parte, se fala de reprodução humana, fala da infância, da juventude, né, da adolescência, da juventude, por que não falar do idoso? Né? Valorização do registro da memória das pessoas idosas, inclusive os idosos são pessoas que muito contribuem para registrar a memória quando você não tem dado informação sobre um determinado assunto. Informação para os idosos sobre o cálculo para aposentadoria. Nos centros de convivência, vocês conseguem esse tipo de informação e também nas defensorias públicas. Mas será que todos os idosos sabem que eles podem utilizar nesses espaços para buscar esse tipo de informação? A maioria não sabe, porque é pouco divulgado. Enfim,
Produção e difusão de material sobre a saúde do idoso é fundamental, né? Principalmente nos dias de hoje, que é um alto índice de pessoas, né, a partir dos 60 anos, conforme diz o Estatuto do Idoso, que é considerada pessoa idosa a partir dos 60 anos, muita gente com pressão alta, diabetes e outras comorbidades que dificultam a sua qualidade de vida. Então, a saúde do idoso é um assunto que tem que ser bastante discutido, porque nós estamos caminhando para lá, né? Então, se nós não nos preocuparmos agora, onde é que nós vamos chegar? Então, informação sobre o processo de velhice e envelhecimento nos meios de comunicação, você quase não vê. Quando tem propaganda, preste atenção, quando tem propaganda do idoso, a maioria é de remédio, como se o idoso fosse síndrome, sinônimo de doença, mas não, também tem ações que os idosos fazem, e nem todos os idosos vivenciam, estão enfermos, né? Ou se tem algum problema de saúde, mas a maioria deles é tratável, né? Na maioria dos casos. Eu não trouxe aqui um levantamento sobre a saúde do idoso, né? Que não era o foco, mas claro que eu tive que ler algumas informações sobre. Informação sobre os direitos sociais dos idosos, as cartilhas, o estatuto. É fundamental, mas nas comunidades eu não vi, assim, distribuição do estatuto, né, para as pessoas carentes. Nos postos de saúde, por exemplo, onde a maioria dos idosos vão marcar suas consultas, poderia ser entregue o estatuto, uma cópia do estatuto, ou divulgado o link que a pessoa pode acessar pelo celular. São formas, né, de informar as pessoas dos seus direitos. Inclusão de informações sobre a população idosa no censo demográfico. Então, a gente sabe que não teve censo, né? Não teve mais entrevista de censo demográfico, nem para a sociedade em geral, né? Do idoso, muito menos. Mas são informações que são previstas aqui nos dois documentos, que garante, né, e assegura os direitos para os idosos. Então, assim, como foi feita essa pesquisa? Eu elaborei um projeto, claro, aí eu fiz o seletivo lá do doutorado e tal, submeti o projeto. Depois, foi submetido a um comitê de ética, porque trata de população vulnerável, que são idosos, e a pesquisa envolve seres humanos, né? Então, eu submeti ao comitê de ética, foi aprovado, tem até o parecer do comitê. Fizemos levantamentos bibliográficos em diversas bases de dados, utilizando o termo idoso, saúde do idoso, direito do idoso, informação para o idoso, mas outros termos também que me ajudaram na fundamentação teórica da pesquisa. Foi feito também um estudo em centro de convivência, onde eu frequentei, né, por vários meses, dois centros de convivência no Rio de Janeiro e 2 centros de convivência em São Luís, né? A característica desses centros eles são todos oriundos eles têm algum auxílio do governo. Alguns tinham auxílio geral, com a cessão do espaço e também dos recursos que pagavam os funcionários, porque para ter um centro de convivência de idosos, é preciso haver uma equipe multidisciplinar, ou seja, tinha o médico, né, que é o clínico geral, clínica geral, assistente social, psicólogo, aí tinha nutricionista, fisioterapeuta ocupacional, são vários profissionais. E eu sou bibliotecária, né, eu gostaria de, quando puder voltar no presencial, contribuir também, porque acho que é interessante a biblioteconomia dar a sua contribuição com as atividades de biblioterapia, por exemplo. Não é a única forma que a gente pode ajudar, mas a biblioterapia ajuda muito. Então, esses estudos do Centro de Convivência me fizeram observar, né, para eu escolher, porque eram vários, mas assim, não temos muito ainda, tá? Há uma defasagem ainda, o número de idosos é muito maior do que os centros podem atender. E aí, no Rio, eu consultei o Centro de Convivência da Padre Veloso, que fica no bairro de Botafogo, e também do GAP, né, que era o grupo da terceira idade, que fica no bairro da Laranjeiras, ali perto do Largo do Machado. E aqui em São Luís, foi o CAISI, que é do município, e o PAI, que é do estado. O PAI fica aqui no Calhau e o CAISI fica no Filipe. Então, esse estudo envolveu entrevista. Eu
acompanhei as atividades, claro que eu levei o ofício, pedi permissão, foi tudo documentado, tudo feito dentro dos processos legais. E eu tive a permissão para fazer, né, a entrevista, mas não podia atrapalhar as atividades. E só participaram das entrevistas os idosos que quiseram dar suas entrevistas, não era obrigatório, era um estudo voluntário. Aí eu fiz a transcrição dessas entrevistas, eu gravei, né, com o celular, eu pedi a permissão para a pessoa para gravar, não é divulgado o nome das pessoas de jeito nenhum, não tem como saber quem é, né, quem falou o quê. E eu gravei e depois transcrevi, né, usei o Excel para botar as informações, porque eu procurei softwares, mas o software não reproduzia exatamente, né, como estava lá a fala, eu tive que fazer mesmo a transcrição. E categorizar, né, criar categorias de análise para poder analisar as respostas e compará-las. E também eu fiz a descrição, a análise dos dados de forma quantitativa, mas só em algumas tabelas para perfil, né, perfil dos idosos que frequentam os centros de convivência. Mas eu mais foi na pesquisa qualitativa, que foram as respostas das pessoas. E eu entrevistei também os coordenadores desses centros. Então, assim, foi uma pesquisa bem densa, né? Eu comecei o doutorado em 2014, mas aí eu fiz as disciplinas, então em 2016 é que começou de fato a pesquisa. Tá? E eu defendi em 2018 para 2019. Perdão. Então, o campo da pesquisa, como eu falei para vocês, foram 4 centros de convivência, que tinham apoio do governo. O GAP, por exemplo, ele tinha apoio do governo só no espaço, porque ele funcionava no espaço que era do CRAS, que era do Estado. Beber água porque a garganta coça muito. Entenderam? Então, os outros, perdão, tinham verba ou do município ou do Estado. E os coordenadores comentaram que esses centros, eles prestavam atenção integral para os idosos. Ou seja, não era só para lazer, porque, a princípio, quando foi pensado, esses centros de convivência, eles foram criados, geralmente, não sei se vocês sabem, no INSS, para atender idosos pelo INSS, e depois estava ligado às LBAs. E aí, depois é que foi, né, associado, né, para a saúde do idoso, depois da criação da lei, aí foram criados espaços específicos, né? E também trabalha em conjunto com os CRAs. Os CRAs têm uma função muito importante na sociedade e pouca gente sabe disso, né? Tanto para atender idoso quanto pessoas de qualquer faixa etária. Então, os coordenadores, eles descreveram esse centro de convivência como um espaço, né, uma instituição que presta atenção integral aos idosos. Aí eu fico perguntando, será, né, que a atividade de lazer, entretenimento, né, aprendizado, etc., assistência de saúde e assistência jurídica, que muitos idosos sofrem violência financeira, principalmente. E também violência como ser despejado da sua própria casa pelos próprios familiares. Então, isso tudo é uma demanda muito grande dos idosos por informação na questão jurídica. E eu não imaginava, eu achei que eles procuravam mais pela questão da saúde, não. A questão jurídica é muito, muito solicitada. Então, né, a promotoria pública, né, ela ajuda muito nesse sentido. A delegacia do idoso também ajuda, né, os fóruns também, né, até justiça do trabalho para em relação aos direitos, né, do trabalhador idoso ou da idosa. E aí eu procurei saber, isso aqui é só uma parte, tá, da tese, né, não tem nem como trabalhar a tese toda aqui com vocês, mas uma parte específica. Com relação à observação, né, aqui eu trouxe alguns resultados da observação, que eu fiquei observando, eu tinha um diário de campo que eu ficava anotando, eu tinha um roteiro, né, do que eu deveria anotar. E também eu tenho resultado de entrevista. Então, são 2 momentos. Nesse primeiro momento, o que eu observei? Quais eram os recursos de informação que os centros de convivência ofereciam para as pessoas idosas? O que eles oferecem? Porque ainda existem, né? Só que com a pandemia ficou fechado, porque a população idosa era considerada mais vulnerável para o coronavírus, né? Então, não tinha como aglomerar. E aí passou um tempo, aí, não sei se já voltou, né, remoto,
mas deve estar voltando porque a maioria da população idosa está vacinada, graças a Deus. Então, os recursos de informação que eu observei foram principalmente recursos impressos. Como assim, recursos impressos? Os murais, quadros murais, né? Aí, como vocês podem observar aqui, não eram apenas alguns avisos, mas tinha também, esse aqui é do Rio, esse aqui é de São Luís, mas tinha também informações para a saúde. Então, tinha, por exemplo, artigos, né, sobre... aqui, por exemplo, era um artigo falando sobre fitoterapia, né, que muitos idosos gostam de fazer uso de plantas para tomar chá, por exemplo, para algumas doenças, mas aí, aqui nesse artigo, estava esclarecendo, trazendo informações confiáveis sobre os benefícios, mas também as vantagens e desvantagens, efeitos colaterais de determinadas plantas, né? E o que esses chás podem fazer no organismo das pessoas. Isso é o quê? Uma informação que vai informar o idoso, que não é só pela experiência, né, da vida dele, mas ele precisa ter essa informação médica ou informação científica para aplicar na sua vida, para decidir se ele vai tomar ou não aquele chá, vai fazer bem ou não. Entendeu? Então, assim, a necessidade das pessoas terem acesso a uma educação de qualidade mostra justamente na terceira idade que a gente, infelizmente, não teve acesso à informação de qualidade. A maioria das informações teve... Claro, tem... dos que eu entrevistei, teve pessoas que têm um nível escolar bem alto, tem outros que não, né? A maioria não conseguiu completar o ensino fundamental. Então, não teve acesso a determinados tipos de informação. Eles têm informação para dar? Tem muita experiência, muita informação, mas, infelizmente, não teve acesso às informações científicas como deveriam ter tido. Já que a Constituição garante, né, que a educação é um direito de todos. Inclusive, dos idosos que eu entrevistei, muitos relataram que queriam fazer uma faculdade, que tinham muita vontade de dar continuidade ao seu ensino médio, que estava buscando informação no centro e no CRAS, como que ele podia voltar, ou ela podia voltar para a escola, porque eles sentem essa necessidade de ter essa informação, né? Então, lá nos centros eu percebi que não era só informação para lazer, mas a maioria era voltada para lazer, mas também informações para o dia a dia. Aqui, por exemplo, ó, sobre a saúde do idoso, né, também. Porque cada semana, nesse centro aqui, eles botavam matemática. Então, aqui era, fique por dentro, né, ler os informes da nutrição. Então, estava relacionado à Semana da Saúde. Aí, aqui era relacionado à nutrição. Então, eles estavam, aqui tinha a quantidade de açúcar, né, que tem nesses refrigerantes, nessas bebidas, e comparando com a água, né, o que era mais saudável, o que não era. Então, assim, são informações com base em estudos científicos, não era só, vamos fazer qualquer coisa porque é idoso, não. Pelo menos essa parte eu gostaria de elogiar os centros nessa parte. As outras informações que eu identifiquei, eu não pude tirar foto dos idosos, porque vocês sabem, tem que ter a permissão, né? E a maioria não queria, então a gente não pôde tirar. E das atividades também, não foi permitido tirar as atividades. Então, eu respeitei todo o ambiente, porque eu estava ali, né? Como a pesquisa é voluntária, as pessoas não são obrigadas a participar. Então, até onde eu tive a permissão, eu fiz. O que não foi permitido, eu não fiz. Aqui no mural, por exemplo, vocês estão vendo, são informações das atividades. E não só dizendo assim, dia de segunda tem aula de teatro, dia de terça tem dança cigana. Não. Também explicando o que são essas atividades, para que o idoso e a idosa pudessem refletir sobre o que benefício, né, podia trazer. Inclusive, tinha palestras, né, e nessas palestras, eles escolhiam uma temática e os idosos podiam... tinham um especialista da área que ia dar palestra e os idosos podiam interagir e discutir, né, geralmente no final. Então, mas o que eu percebi, por exemplo, eu não vi, assim, os idosos sendo convidados ou estimulados a produzir essas informações mesmo, a buscar essas informações. Eu não vi isso na observação. Eu não posso afirmar que nunca houve, porque naquele período que eu estava observando, eu não vi o estímulo à participação dos idosos para produzirem esse tipo de informação aqui. Seria interessante, né? A maioria das informações eram oferecidas em livros, revistas, cartazes, fotografias, textos e na própria carteira do idoso. Eu achei muito legal isso.
algumas idosas me mostraram suas carteirinhas, aí vem a foto, aí vem informação de nutrição, peso, altura, a questão do o peso corporal, a massa, né, corporal, vinha falando sobre o risco para diabetes. Então, tinha várias informações assim, né, e alguns telefones úteis de emergência, né, que eu achei bem legal. Nossa, carteira é um instrumento de informação para a pessoa idosa também. Recursos não impressos, muito presente, né, informação oral, as palestras, as informações que eles pediam, os idosas pediam para os funcionários, né, para os profissionais, quando eles tinham alguma dúvida. O portal da internet. Só que o portal da internet, gente, ele era não era alimentado, né? Então, as informações, a maioria era atrasada e nem todos os centros de convivência tinha atualização ou tinha página na internet. No máximo tinha Facebook. E o que eu percebi no Facebook, quando tinha, a maioria postava-se fotos, mas não tinha, assim, informações que fossem úteis para as pessoas, né? Para os idosos, aqueles idosos dos centros e outros idosos que consultassem a página. Então, eu só vi, assim, as fotos dos passeios. Eu achei, assim, é legal mostrar, mas é interessante também usar essa ferramenta para informar as pessoas do que elas precisam realmente. Por exemplo, como ela pode solucionar um problema de um empréstimo consignado que ela não fez no banco e que apareceu lá na folha de pagamento lá da Previdência dela. Isso seria uma informação interessante e muita gente ia consultar, mas não tinha, né? Isso é só um exemplo, não tem que ser exatamente esse tipo, né, de informação. Então, os funcionários dos centros, eles eram muito atenciosos e atenciosas. Eu creio que eles receberam treinamento para isso, mas eles também ficavam sobrecarregados porque não eram suficientes, né? Era pouco funcionário para a quantidade de demanda que tinha. Mas eles, assim, no que eu vi, assim, eles eram muito atenciosos mesmo. Inclusive, no Rio, teve uma experiência que eu achei bem interessante, no centro de convivência, lá perto do Morro Santa Marta, que era em Botafogo, tinha uns senhores que eram convidados para participarem do quadro de profissionais. Eles recebiam uma ajuda de custo, mas eles não ficavam direto o dia todo, né? Era só o horário que eles frequentavam o centro. Então, eles ajudavam em atividades administrativas. Eu achei bem interessante, que é uma forma de integrar, né, os idosos e também de ajudar aqueles que precisam financeiramente, mas também ele se sentir, né, protagonista, né, da sua vida, trabalhando e ajudando outros idosos. Aí então, esses foram os resultados da observação, aqui é só um resumo, claro, na tese está muito mais detalhado, né, critério por critério, a categoria por categoria, né, então, aqui não dá para falar tudo, mas aqui é um resumo do que eu realmente observei. Aí uma do pessoal da banca até me perguntou assim, mas então esses centros são maravilhosos, né? Você está vendo com o seu olhar romantizado. Não, eu tive que fazer um olhar crítico, né? Porque apesar de que tem muitos pontos positivos, mas tem, por exemplo, eu não vi muita atividade ou incentivo ao protagonismo dos idosos. O que eu vi, assim, muita ação, mais no sentido de assistencialismo, né? Eu acho que os idosos não querem ser vistos como coitadinhos, eles querem ser vistos como pessoas que contribuem para a sociedade, sim, e que tem muito a dar, né? Muito a trazer. Aí, o resultado das entrevistas. Aquele primeiro foi da observação, que eu, como observadora, estava lá, anotei e coloquei, mas eu tentei ser fiel, né, ao que eu estava observando, mas é uma visão, é um ponto de vista. Já está quase terminando, tá? Vamos lá. Então, necessidade de busca de informação foi uma categoria. Aí eu trouxe aqui algumas entrevistas. Se eu não me sentir bem, se eu tiver algum problema de saúde, eu vou na clínica da família ou na UPA. Aí eu converso com o médico, ele me explica os procedimentos. Então, essa pessoa aqui, aí eu usei codificação, tá? Para colocar aqui, eu botei a pessoa, né, o Rio de Janeiro, por exemplo, o estado, né, e botei qual era o centro de convivência. Entrevistado, o E de entrevistado, o R é Rio, no caso, aí aqui é um centro de convivência e aqui é o número da pessoa, né, o número do entrevistado. Então, a clínica da família, como vocês podem ver,
Né? O que mais? Normalmente, quando eu tenho alguma dúvida sobre benefício, outra coisa, eu pergunto no centro. Então, o próprio centro de convivência. Questão de banco, eu resolvo pessoalmente no banco, porque eu não confio na internet. Então, assim, os idosos, eles ainda têm muito... esses que eu entrevistei, eles não confiam, na maioria, na internet. Eles não confiam em informação de internet, a maioria, não são todos. Né? E eles preferem ir no lugar mesmo, para ser atendido. A clínica da família foi muito citada assim, né? Como ou a UPA, um lugar onde eles mais iam buscar informação para a saúde, ou eles iam fazer logo um primeiro atendimento de saúde. Para a gente ver a importância, né, da UPA, né, e da clínica da família para o idoso brasileiro. E aí o centro de convivência também, mas quem procura o centro? Geralmente quem frequenta, e quem frequenta indicava para um amigo ou um conhecido. Mas a sociedade, como um todo, não conhece. Nem sabe que existe centro de convivência para idosos em São Luís. E fica em casa, né, ocioso, porque não tem uma possibilidade de pagar o clube, etc. E problemas bancários, eles preferiam ir ao banco, ficar na fila, etc., porque eles não confiam muito no serviço bancário pela internet. A maioria não confia. Deixa eu ver. Então, está terminando. Aí, sobre os problemas vivenciados para os idosos para se informar, eu perguntei, né? Você tem problemas para se informar? Quais são? Aí uma pessoa disse, eu estou com um problema no Banco Itaú, eu recebo minha aposentadoria lá, de repente descontaram um valor alto para um negócio de seguro. Aí todo mês vem um desconto sem eu ter assinado nada. Me disseram que eu tenho que ir no INSS porque tem a ver com consignado. Então ela não sabia, né, onde que ela poderia buscar informação para dar baixa, né, nesse empréstimo, nesse seguro que ela não fez. Então foi uma fraude financeira que ela sofreu, né? E aí, como idosa, né, sem a informação adequada, ela tinha essa necessidade. Então, o que a gente viu de necessidade? Os idosos tinham necessidade de informação bancária, muitos problemas bancários, muitos, informação jurídica de seus direitos, né, informação para a saúde. E também informação para a educação, vários tipos de necessidade. Essa daqui falou assim, eu tenho um filho usuário de drogas, ele estava vendendo todas as minhas coisas e ficava agressivo quando eu reclamava. Aí eu saí de casa e fui morar com minha filha. Eu preciso de ajuda para saber onde posso conseguir internar ele. Se ela conseguir uma internação pública, ela acreditava que ele podia se tratar. Então, assim, ela, mãe, né, uma mãe, não quer o mal do filho, mas o filho era um dependente químico. Então, ela foi, inclusive, teve que sair de casa. E como que ela e continuava pagando da pouca aposentadoria que ela recebia, pagando a luz, o gás e a comida para esse rapaz que vendia tudo por causa da sua dependência. Aí uma necessidade de informação jurídica e informação para a saúde, né? Saúde pública. Onde ela conseguiria uma clínica pública? E ela não conseguiu essa informação diretamente no centro. Então, assim, o centro de convivência nem sempre tinha informação para atender a necessidade do idoso ou da idosa, mas eles tinham um ponto positivo, que era indicar onde a pessoa poderia, né, buscar. Nem sempre o lugar ou a instituição indicada resolvia o problema, mas pelo menos era um caminho, né, a ser percorrido pelo idoso. Ação para se informar dos direitos. Eu procuro me informar aqui no GAP, ou seja, lá no centro, né? Na delegacia do idoso ou na casa de convivência da prefeitura, que tem lá no Rio também. Que eu sempre preciso saber algo sobre os nossos direitos. Eu recorro a esses locais. Então, eles também não procuravam pela internet. Foi muito baixo o uso de recursos tecnológicos pelos idosos para se informar. Eu sempre estou aqui no PAI, né, aqui em São Luís. Então, quando eu preciso tirar dúvida dos meus direitos, eu pergunto aqui e eu consulto o estatuto. Foi a primeira que eu vi que falou que tinha o estatuto. Ou eu procuro na internet. Também foi uma das poucas que usa a internet, porque nós temos que estar informadas. Né? Então, o Estatuto do Idoso foi a ferramenta que eles mais utilizaram, a fonte de informação que eles mais utilizaram, mas eles usaram mais fontes orais, perguntando, né, no próprio centro, na delegacia, na promotoria do idoso, etc. Então, gente, concluindo, né? Os centros de convivência, eles estimularam a interação interpessoal entre os idosos, nas palestras, nas atividades, discussões. Essas ações, elas contribuem para o protagonismo, de certa forma, estimulam,
Mas, ao mesmo tempo, a gente não viu que é algo que está previsto, né, no Estatuto do Idoso e na Política Nacional do Idoso, que é promover a relação intergeracional, até para estimular, né, combater os preconceitos e os estigmas. Não teve. As atividades todas eram grupos de idosos somente, mas você não via praticamente, né, pessoas de outras gerações. Então, poderia ser feito um trabalho com escolas, com universidades, né, projetos de extensão. Inclusive, é uma das minhas intenções, né, fazer o projeto de extensão, mas como eu terminei o doutorado agora, e aí teve a pandemia, e aí teve as restrições, a gente não pôde colocar em prática a fazer, né, pessoalmente, com a atividade de biblioterapia, que é a minha intenção é trabalhar com biblioterapia. Então, essa relação intergeracional foi pouco estimulada, e os idosos também, quando eu estava lá, os planejamentos, na maioria dos casos que eu observei, mas os coordenadores, eles não foram muito claros nas entrevistas sobre isso, mas eles também não deixaram, eles disseram que os idosos, de alguma forma, eles ouvem a opinião, mas eles não participam diretamente do planejamento das atividades que são para eles, e das ações, né, para informar esses idosos. Também não participam, vem de cima para baixo. Né? E aí, como saber quais são as necessidades deles, dos idosos, se não tem idoso ali representando ou atuando para levar essas necessidades para a gestão, né? Para fazer realmente as atividades e as ações informativas para atender esses direitos, as necessidades. Então, isso foi uma falha que eu percebi, mas também o trabalho, não posso negar, o trabalho dos centros é muito necessário, devia abranger, ter mais centros de convivência, talvez até em cada bairro, ou nos bairros mais populosos, seria bem interessante. Os problemas de informação mais frequentes que os idosos relataram, questões relacionadas à saúde, eles tinham muitos problemas para se informar sobre especialidade, tipo de consulta, onde marcar uma consulta, onde fazer um tratamento disso, onde conseguir remédios, porque muitos não conseguiam na farmácia do SUS, aí qual era o procedimento que eles deveriam fazer para conseguir na farmácia do SUS, por exemplo. Questões jurídicas, muita demanda jurídica, benefícios, né, da Previdência Social ou benefício da prestação continuada, e também de educação, que alguns queriam fazer faculdade, queriam participar da educação de jovens, de adultos, né, enfim, mas não sabiam como, não tinham essa informação de acesso à escola ou à universidade. Algumas das idosas que eu entrevistei me disseram que foram procurar no CRAS como que elas poderiam concorrer a uma bolsa numa universidade particular, porque elas têm interesse, queriam estudar. Né? Elas buscaram soluções em órgãos públicos, como o SUS, para vocês verem a importância dessas políticas públicas, né? E dessas instituições públicas, que estão sendo sucateadas hoje em dia, né? E aí a gente está vendo esse processo, tanto das universidades quanto do próprio SUS, o sucateamento, né? Mas se não fosse o SUS, onde nós estaríamos agora nessa pandemia? Né? O SUS garantiu a nossa vacinação. Defensoria pública, né, para os direitos, que a maioria das pessoas não tem condição de pagar advogados. Então, a defensoria pública ajuda muito, né, nessa situação. O INSS, né, com todas as falhas e tudo, mas ainda é, né, uma instituição, né, que ajuda, auxilia nos benefícios, no auxílio a doenças, né, no auxílio doença, no auxílio saúde, né, quando a pessoa está doente, também na aposentadoria, né, na prestação continuada, etc. E as secretarias de educação também foram muito procuradas para ter acesso à educação na terceira idade e até para os seus netos, né, filhos, etc. E o CRAS. Aqui no meu bairro, né, no São Francisco, tem um CRAS, né, eu ainda não fui lá visitar, não conhecia o CRAS, mas eu soube que tem aqui. E aí eu gostaria de visitar para ver quais são os trabalhos que eles fazem com idosos, né? E talvez contribuir de alguma forma, já que é aqui perto da minha casa. Em muitos casos, os problemas eles não foram resolvidos, esses problemas falados, né, na entrevista, pela falta de informações úteis, porque alguns idosos reclamaram assim, eu tenho que andar daqui para ali, eu tenho dificuldade de locomoção, eu não sei ler direito, não consigo ler o nome do ônibus, porque tinha, às vezes,
deficiência, né, na visão, falta de óculos, ou os óculos estavam já vencidos, eles mesmos que relataram, tá? Não foi da minha observação isso aí, eles relataram. Então, eles não conseguiam ler, né, o nome do ônibus, porque achavam que o nome do ônibus era muito pequeno, não conseguia pegar o ônibus sozinho. Enfim, então tinha essa dificuldade aí de locomoção, não tinha carro, e também nem sempre tinha um parente disponível para ir, para acompanhar nessas andanças para resolver uma coisa, para resolver um problema. Então, em muitos casos, o problema não foi resolvido e eles reclamaram de ter que andar de um lado para outro, né, para encontrar a informação correta. Então, se as ações dos centros fossem mais efetivas, talvez eles tivessem encontrado. E também as informações obtidas nos centros ajudaram, de alguma forma, influenciaram, né, nas atitudes deles. Muitos relataram que saíram dos estados de depressão, né, e ansiedade, diminuíram a ansiedade. A partir do momento que participaram dos centros, eles se sentiram mais prestigiados, mais reconhecidos, mais respeitados, né? Mas também reclamaram que nem sempre tinham os profissionais para atendê-los, psicóloga, por exemplo, ou a terapeuta ocupacional, nem sempre podia atender, né, a todos, a assistente social, enfim. E também eles tinham parceria, né, o centro tinha parceria com a promotoria do idoso ou com a defensoria pública, e às vezes tinham lá profissionais de lá, né, para saber das necessidades jurídicas. Só que algumas idosas relataram que muitas vezes ficava só no, tudo bem, a gente vai te ajudar, mas não tinha ainda esse retorno no tempo necessário para essas pessoas. Mas tinha interesse, claro, tinha iniciativas, mas nem sempre atendia essas necessidades. Então, é preciso pôr em prática, é a minha sugestão, a rede de proteção aos idosos, que une todas essas instâncias, né? Promover os direitos dos idosos e a inclusão sociodigital, porque muitas informações estão no ambiente digital. Então, alguns idosos relataram que não conseguiam saber sobre uma universidade, ou fazia matrícula lá que gostaria, porque era tudo na internet, não sabia lidar com isso. Ampliar investimento ao centro de convivência para promover... é necessário, sem recurso não tem como funcionar, porque, como eu disse, para atender pessoa idosa, precisa de uma equipe multidisciplinar, multiprofissional. E promover a relação intergeracional, com o auxílio também das escolas, né, fundamental das universidades, eu acho que é necessário. Adotar várias formas de promoção do protagonismo dos idosos, né, e participação social desses idosos em diversos ambientes, espaços e no mundo do trabalho. Porque muitos idosos trabalhavam, porque ou não tinham renda, ou a renda não era suficiente. E aí muitos deles também eram a única fonte de renda fixa da família, a aposentadoria, a maioria, muitos. Né? Então, também, eles reclamaram, assim, gostariam de ter uma renda melhor para poder ajudar seus familiares, netos, né? Muitos tinham que custear, né, as necessidades dos netos, enfim. Aqui são as referências que eu usei, claro que na tese eu usei muito mais, aqui são só algumas que eu citei aqui nesse trabalho. E eu gostaria muito de agradecer, né, pela paciência de me ouvir, eu falo muito. Aqui está o meu contato, caso vocês queiram me procurar. E deixa eu tirar aqui. Aí, muito obrigada, e eu estou abrindo espaço agora para as perguntas, comentários. Deixa eu olhar aqui no chat. Palmas, obrigada, Rafael. Ok, gente, eu vou tirar... vocês querem fazer alguma pergunta em relação aos slides? Eu vou tirar a tela aqui, tá? Para a apresentação, porque agora a gente vai conversar, né? Perdão se eu falei muito rápido, né? Vocês não me pararam, ficou todo mundo quietinho. Então, gente, vocês têm alguma pergunta? Pode fazer comentários, por favor. Oi, Fátima. A aula, gostei muito. Gostaste, Fátima? Que bom, muito obrigada. Muito. E boa tarde para todos. Tchau, Fátima. Muito. Obrigada. Silvana, eu tenho uma pergunta. Pergunte, Anete, por favor. Essas casas de convivência, quem mantém elas?
Olha, Anete, normalmente, muitas delas, as casas de convivência mesmo, né, elas têm iniciativas filantrópicas, né? São ONGs, geralmente, né, que iniciam, ou igrejas, mas elas buscam auxílio do Estado ou do município. E quando elas fazem, né, o processo legal, né, de constituição, da documentação que é solicitada pelo governo, né, do Estado, pela, pela Defensoria Pública, por exemplo, onde elas vão buscar informação, aí elas podem legalizar e aí passa a contar com algum tipo de auxílio do governo, que é do Estado ou do município. Mas geralmente muitas vêm da iniciativa da comunidade mesmo, associação de moradores, né? E aí elas vão buscar auxílio das instituições públicas, tá? Mas tem também de criação do próprio governo. Esse centro de convivência, por exemplo, do PAI, ele é do Estado, do governo do Estado, mas inicialmente para funcionários aposentados do Estado, né? Então, quem não é funcionário do Estado não teria, né, esse acesso. Porém, como as demandas são grandes, a coordenadora, quando eu conversei com ela me disse que eles abrem, porque eles sabem que tem a necessidade da comunidade, então eles abrem para que grupos da comunidade possam ir lá e usar o espaço para as suas reuniões, desde que estipulem, né, o dia, façam tudo organizado. Então, elas têm o apoio do governo nesse sentido. Nem sempre com verbas, mas geralmente com a cessão de um espaço para eles se reunirem, né, e fazerem as atividades. E aí, esses grupos particulares, disponha, meu amor, esses grupos particulares, eles geralmente, como é que eles têm renda? Eles fazem bingo, né, rifa, os produtos artesanais que eles fazem, eles vendem para custear, né, alguns materiais que eles precisam, levam de casa também, e também, às vezes, pagam uma taxa, né, que eles mesmos estipulam o valor, e também buscam ajudas através de editais, né, os editais de cultura, editais do governo. Tem mais perguntas? Alguém mais quer fazer algum comentário, pergunta? Não. Pode perguntar, Fátima. Maria Dark. Vamos lá, Maria Dark. Oi, Raquel. Dona Raquel abriu o microfone. Raquel, você quer fazer uma pergunta? Alguém conhece aquele asilo que tem aqui no João Paulo, numa rua que está de frente, quase para o colégio ou para o Banco Bradesco? Aqui dali é uma entidade filantrópica, não é? Né, eu não conheço. Porque quando eu fiz o estudo, eu não procurei. Raquel, esse asilo que tem lá no João Paulo, a professora Celeste é uma das coordenadoras, e eu já tive a oportunidade de conhecer lá. Você visitou? Ô, Raquel, você visitou algum asilo? É uma boa ideia, né? Conhecer as instituições de longa permanência, que são os asilos. Por exemplo, eu conheci aqui o Asilo de Mendicidade, que fica aqui no São Francisco, perto da minha casa. Já fiz atividades lá quando eu participava do grupo de jovens. E também uma aluna minha que eu orientei de monografia, né, que a gente já vai levando para os pupilos. Ela fez a pesquisa dela lá no Asilo de Mendicidade, então foi bem interessante. Ela também é aluna de biblioteconomia. E, inclusive, ela gostou tanto da experiência com os idosos, que ela está estagiando lá, organizando a biblioteca lá, para estimular a leitura, né, a memória dos idosos. Eu achei muito bom. Esse asilo aqui do João Paulo, ele é diferenciado. Né? São várias casinhas, assim, tudo grudadinho uma na outra, né? Então, o idoso, a pessoa lá, não é também só idoso, não. Pessoas que aposentaram, que não têm família, assim, não sei nem como é que começou aquilo ali. Eles têm a casinha deles, eles moram lá, eles mesmos se mantêm. Os aposentados, ele mesmo vai no banco, recebe o dinheiro dele, mas eles contribuem também com alguma coisa. E a comunidade também ajuda, porque tem muitos que não têm uma renda, né? Foi o que ele explicou para a gente. Tem o salão de reunião. Eu quero visitar e conhecer, né? Porque é interessante esse lá.
É muito interessante esse asilo lá. Não sei nem como está hoje a situação dele. Porque Olha, em São Paulo tem algumas iniciativas que é a criação de condomínios para a terceira idade, né? Que esses condomínios, eles são pensados, adaptados, porque você sabe, né, a população idosa, por exemplo, o banheiro adaptado com o corrimão, né, para a pessoa ter apoio. Então, a casa é toda feita, né, adaptada com piso adequado, antiderrapante, para a pessoa não escorregar. E sem as barreiras que a gente bota batente, por exemplo, né, numa casa para uma pessoa idosa. Eu falo isso porque eu tenho uma avó que tem Alzheimer, por exemplo, e a gente tem que ter, ela tem 82 anos, e a gente tem que ter todo o cuidado. Até meu pai, que tem 65, mas também o reflexo já não é o mesmo de quando ele tinha 20, claro, não pode ser. Até o meu, né, também não é mais o mesmo. Então, a gente tem que ir eliminando certas barreiras para dar mais qualidade de vida e de locomoção dentro do ambiente da sua própria casa para essas pessoas. Então, essas casas devem ser interessantes, Raquel, de conhecer, né? É muito interessante lá. A professora ela convidou o grupo para ir fazer uma visita e as pessoas, nós, né, os alunos, para a gente contribuir. Cada pessoa levou assim um kit de coisa, eu levei várias coisas para as pessoas lá também, né? Pois Aí lá olha, a Raquel, você me deu uma ótima ideia, levar os meus alunos, né, e para a gente... a Lucília deve ter contato da professora Celeste. Como ela é coordenadora lá, ela seria bom, né, vocês também conhecer, né, ver mais. E no próximo ano, se Deus quiser, a gente vai estar todo mundo junto. E a gente Amém. Vamos fazer estar. essas visitas nesses lugares, né, até mesmo para a gente conhecer. Porque eu nunca entrei, nunca fui no asilo de mendicidade daqui. Eu tenho vontade de ir lá olhar, né, ver como é que funciona. É muito interessante e, ao mesmo tempo, assim, você fica triste, né, de ver certas situações, porque a maioria, né, são pessoas que tinham uma família, mas é como se não tivesse. Jogo as pessoas lá, meu Deus do céu. Né? Eu fico triste quando eu vejo essas coisas assim. Idoso sendo maltratado, meu me livre. Não dá para mim, não. Pois é, esse daqui do João Paulo, ele é interessante. Cada morador, cada idoso lá, morador, tem sua casinha lá, seu apartamentozinho. Ele mesmo faz a comida dele, ele compra, E isso, sai, né, vai estimula trazer ele mesmo o junto. protagonismo deles, né? Eles moram numa Pois comunidade é. para idosos, mas eles podem fazer suas próprias, são estimulados a fazer suas próprias atividades. Isso é bom. Faz as coisas lá. Quando tem Agora, condição, esse acho asilo do João que tem. Paulo, o asilo do João Paulo é só mulher. São mulheres? Ele é fechado só para mulher. Ah, é Eu feminino. estou dizendo, Ah, tá. só feminino. É. Ah, eu Agora, o quero de conhecer. mendicidade. Agora, o de Mendicidade mendicidade é para homem e homem e mulher. mulher. Homem e Deixa eu mulher. te dizer uma coisa, Silvana. Eu fiz uma visita lá uma vez e tinha um homem na ala das mulheres. Aí eu perguntei para a menina por que eles estavam. Sim. É porque eles brigam, os homens às vezes se desentendem e querem ir mesmo para a luta corporal. E para evitar isso, aí eles botam o bravo, né, como eles dizem, botam na ala das mulheres para poder. Eu achei interessante. Gente, é interessante, né? Interessante. Ô, Vitória, você quer fazer uma pergunta? Vitória. A Elaine, Elaine que está conduzindo, né? Eu estou aqui, estou fazendo o papel dela, né, Elaine? Não dei nem oportunidade para Elaine. Perdão. Pode ficar à vontade. Vamos lá, gente, podem comentar. Rafael, né? O Rafael que estava aí dando apoio aí para a gente. Se quiser fazer um comentário, uma pergunta. Eu estou agora, né, elaborando um projeto, ainda não terminei, estou ainda fazendo as leituras, os estudos, para submeter na UFMA, né, para poder tramitar, que é sobre relacionar a Agenda 2030, né, com o direito à informação do idoso.
porque aí vai abranger vários aspectos relacionados com a saúde, relacionados com a cidadania, né, relacionado com a qualidade de vida. São vários aspectos que vai dar para trabalhar, né, no projeto, e vai levar hoje uns 2 anos para fazer, porque se a gente for pensar, né, em cada aspecto ali da Agenda 2030, tem muita coisa para discutir. Então, o meu interesse, né, de divulgar, né, sobre o idoso é através dos estudos, né, através da pesquisa. E o primeiro passo foi, eu publiquei um livro, eu vou até levar uns para deixar na Unite, aí vocês podem pegar, eu vou combinar com a Elaine, como eu posso fazer para entregar. Eu publiquei em 2009, que o título do livro é O Direito à Informação dos Idosos, não, desculpa, Memória de Leitura de Pessoas Idosas, que inclusive foi da minha dissertação de mestrado, que eu fiz a pesquisa na Unite, eu entrevistei alunos da Unite. Foi bem interessante, né? A professora Hortência, ela me deu bastante apoio, eu dei o retorno, levei a dissertação, né, a cópia, quando eu terminei, mas aí quando lançou o livro, eu estava em outro momento, e aí eu não levei, mas aí eu vou levar alguns para deixar lá, para doar, né, caso vocês queiram, tenham interesse de ler a temática, vai estar disponível. Então, professora, acho que todo mundo já fez perguntas, seus comentários. E a gente queria agradecer, né, por essa tarde maravilhosa, de muita informação que a senhora trouxe para a gente, né, e que foi muito enriquecedor. A gente também quer agradecer a presença de cada aluno, de cada pessoa que se disponibilizou para fazer parte desse momento. E a gente está encerrada, né, esta palestra que faz parte do projeto de revitalização da UNIT. Muito obrigada a todos. Eu que agradeço, né, é uma honra, e eu quero parabenizar a UNIT, né, por esse projeto, essas iniciativas, são muito ricas, né, para os alunos, e também é uma oportunidade de mostrar para nós, da sociedade, né, como um todo, o trabalho que a UNIT faz, né, e também que os idosos vêm desenvolvendo como alunos da UNIT. Parabéns, muito obrigada. Meu abraço. Obrigada a vocês. Bom final de semana. Bom fim de semana a todos e todas. Obrigada.